Emocionante encontro entre viúva sofrida e fazendeiro solitário em tempestade inesperada. Maria, aos 34 anos, carrega um manto de tristeza que a envolve como uma camisa de força. Desde que seu marido partiu de forma repentina, a vida na fazenda ancestral em Minas Gerais tornou-se uma luta diária contra a solidão. A fazenda, com seu chão batido e paredes desgastadas pelo tempo, é o único lar que seus filhos conhecem. Mas agora, além de cuidar deles, ela enfrenta a pressão de um credor impiedoso que ameaça tomar suas terras, o que torna sua vida um verdadeiro pesadelo. O peso das responsabilidades e a dor da perda a esmagam como um manto de pedras. Certa tarde, enquanto o trabalho nos campos consumia suas forças, Maria olhou para o céu e percebeu nuvens escuras se formarem. O pranto da natureza parecia espelhar a tempestade em seu coração. Assim que a primeira gota de chuva caiu, um vendaval tomou conta do ambiente, como se quisesse a derrubar. Ela buscou abrigo dentro de casa, tentando proteger os filhos do delírio do tempo. E foi nesse momento que João, um fazendeiro solitário de 40 anos, decidiu se refugiar ali, fugindo da tempestade que assolava seu coração também. Ao entrar, Maria o acolheu como a um amigo, e logo as duas almas feridas se sentaram à mesa, onde o cheiro do pão quente misturava-se ao aroma da chuva. O olhar de João, perdido e triste, se encontrou com o de Maria, que refletia a dor da perda e a luta diária. Conversas sobre os desafios de suas vidas se desenrolaram entre eles, cada palavra carregada de emoção, como se estivessem compartilhando segredos guardados a 7 chaves. Ela falou da determinação inabalável de lutar pela fazenda, enquanto ele se abria sobre as cicatrizes de um passado que o isolou do mundo. Falar sobre dor trazia um alívio momentâneo, mas logo emergiram barreiras invisíveis, diferenças de classe e preconceitos que pareciam se materializar como sombras entre eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto as gotas de chuva dançavam na janela, a atmosfera da conversa mudava. Maria sentia que a possibilidade de perder sua herança e o futuro de seus filhos estava sempre à espreita. Era nesse instante que João, tocado pela força dela, ofereceu ajuda. Mas sua oferta não era simples. Ele sabia que isso exigiria doer, expor suas vulnerabilidades e o fardo que carregava. O clima na sala se tornou tenso e Maria hesitou, temendo que ao aceitar a mão estendida de João, pudesse perder a independência que tanto lutara para manter. A chuva desacelerou, mas a tempestade emocional entre eles apenas começou. Olhares nervosos, palavras não ditas e a conexão inexplicável deixavam espaço para perguntas no ar. Até onde estariam dispostos a ir para romper os próprios medos e se permitir uma nova chance? E se aqueles que buscam salvamento acabam, na verdade, se perdendo ainda mais? Maria respirou fundo, seu coração acelerado, deixando claro que essa noite poderia ser o início não apenas de um recomeço, mas de um novo enigma a ser desvendado. O silêncio que se seguiu à oferta de João parecia uma música pesada, um acorde dissonante que vibrava entre os dois. Maria olhou para as mãos dele, calejadas pelo trabalho duro, e sentiu um misto de admiração e medo. Como poderia abrir-se para ele quando a ferida do passado ainda sangrava? O peso da escolha pairava no ar, como as nuvens que ainda ameaçavam lavar a terra lá fora. João, por sua vez, sentia uma ansiedade profunda, um desejo de ser mais do que um fazendeiro solitário. Ele queria ser um porto seguro, uma âncora na tempestade que era a vida daquelas crianças. Mas, ao olhar para Maria, ele sabia que se aproximar era arriscado. Havia um limite invisível entre eles, que poderiam ser barreiras ou desafios a serem superados. E no fundo, ele reconhecia que se estava disposto a agir, precisaria enfrentar seus próprios demônios primeiro. "Eu não posso aceitar sua ajuda", murmurou Maria, quebrando o silêncio. As palavras saíram quase como um sussurro, carregado de tristeza e determinação. "Preciso encontrar uma maneira de salvar a fazenda sozinha." "Você já não está sozinha."
João respondeu, sua voz firme. Eu sei como é lutar, de verdade. E às vezes a força está em aceitar o apoio de alguém. Ele avançou um pouco, como se quisesse fechar a distância entre eles. Se essa fazenda é tudo para você, então devemos encontrar uma solução juntos. Não precisa carregar esse fardo sozinha. Suas palavras ecoaram no coração de Maria, gerando um pequeno incêndio de esperança. A possibilidade de ter alguém ao seu lado, alguém que entendesse a dor, a enredava em um turbilhão de emoções. Mas, ao mesmo tempo, o receio se instalava de novo. Como saber se João não era apenas mais um homem que, ao final, a deixaria na mesma solidão? Um calafrio percorreu sua espinha, mas havia algo em seu olhar que a fez hesitar. Ela se lembrou do olhar de seus filhos, da promessa que fizera de protegê-los, de dar tudo por eles. E em um súbito lampejo, uma pergunta brotou em sua mente. Poderia permitir-se um pouco de vulnerabilidade em nome do amor maternal? E ainda mais importante, até que ponto isso poderia doer? Vocês têm muito que perder, João sussurrou, percebendo a batalha interna dela. Ele queria mais do que tudo ajudá-la, mas também temia que seu desejo não fosse suficiente. A chuva, que agora se tornara um leve tamborilar, deu uma pausa, como se estivesse aguardando suas decisões. Maria respirou fundo e, pela primeira vez, olhou para a janela. As nuvens começavam a se dissipar lentamente, revelando um claro azul que costumava simbolizar uma nova esperança. O sorriso de uma de suas crianças ecoou em sua mente, e ela percebeu que a chave para aquele recomeço poderia estar em aceitar a bondade inesperada que a vida havia lhe oferecido. Amanhã, ao amanhecer, estarei no campo. Maria finalmente afirmou, o coração palpitando. Vamos conversar sobre o que podemos fazer. João sorriu de maneira genuína, um sorriso que trouxe um calor novo e reconfortante. Mas, na calada da noite, ambos sabiam. Aceitar a ajuda um do outro era apenas o primeiro passo. O que viria a seguir exigiria coragem ainda maior. No silêncio que se seguiu, ambos estavam cientes de que uma jornada desafiadora se iniciava. Mas não havia como voltar atrás. Maria se permitiu sentir o peso dos sentimentos brotando, e ao mesmo tempo a expectativa de um futuro incerto. Ainda na penumbra, como um presságio do que estava por vir, um trovão distante fez o coração de Maria acelerar. Seria aquela uma represa às dificuldades ou apenas o início de uma nova tempestade? A pergunta ecoava na mente dela, e um novo dilema a aguardava para ser desvendado a cada amanhecer. O que mais poderia estar escondido nas sombras do futuro? O sol despontava no horizonte, dispersando a neblina que ainda cobria a fazenda. Maria acordou mais cedo do que o habitual, os olhos ainda pesados de sono, mas a mente elétrica com a decisão que tomara na noite anterior. O canto dos pássaros parecia mais alegre do que nunca, como se celebrassem aquela nova possibilidade. Ao olhar pela janela, percebeu que a terra, ainda encharcada, refloria sob a luz suave da manhã. Era como se todo o ambiente fosse um lembrete de que a vida sempre encontra um jeito de renascer. Ela passou a mão nas costas, tentando dissipar a tensão que a dominava. O coração batia ansioso ao pensar em João. O que ele diria? Como se sentiriam ao encarar juntos o futuro? Afinal, estavam prestes a se lançar em uma parceria que poderia mudar tudo para eles. Maria respirou fundo, sentindo a determinação crescer dentro de si. Ao descer as escadas, a casa estava silenciosa. Suas crianças ainda dormiam, envolvidas em sonhos infantes. Maria assentia, sabendo que eles também eram parte da decisão que tomara. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, era a história de sua vida, de sua família. Antes de sair, deu uma rápida olhada nas fotografias que enfeitavam a parede. Sorrisos felizes, momentos que pareciam querer abraçar a dor e a alegria em um só quadro. O amor que havia sentido e perdido ainda pulsava, mas agora Maria sentia que poderia abrir espaço para novas experiências. Era hora de não apenas sobreviver, mas viver. Ao chegar ao campo, encontrou João a esperando. Ele estava em meio às ervas daninhas, o olhar concentrado. Na tarefa de limpar a área,
mas assim que a viu, um sorriso iluminou seu rosto, como se a esperasse desde sempre. As mãos de João estavam sujas, mas seu jeito era gentil, e isso trouxe um alívio instantâneo ao coração de Maria. "Oi, Maria", ele disse, secando a testa com o braço. "Fico feliz que você veio." Ela sorriu timidamente, sentindo-se um pouco exposta, mas decidida a ser corajosa. "Preciso de ajuda, isso é fato, mas além disso, quero que a nossa conversa não seja apenas sobre trabalho. Santos e almas como nós também precisam sonhar." "Então vamos sonhar juntos", João respondeu, a voz doce. "Afinal, a estrada pode ser difícil, mas não precisa ser solitária." Enquanto caminhavam juntos pelo campo, Maria começou a compartilhar suas ideias. Havia muito para fazer: recuperar o solo, plantar novas culturas e, quem sabe, até criar um pequeno mercado para vender os produtos. João ouvia atentamente, fazendo perguntas e compartilhando suas próprias visões. A química entre eles tornou-se palpável, como uma energia que até o vento parecia sentir e reforçar. Mas, enquanto a empolgação crescia, uma sombra também pairava. Maria sentiu o peso das memórias, dos medos que ainda a perseguiam. E, por mais que quisesse acreditar na boa intenção de João, uma parte dela hesitava. Seria ele mesmo alguém que ficaria ao seu lado, ou apenas mais um cara que iria embora na primeira crise? O céu, que antes parecia limpo e promissor, agora começava a fechar. Nuvens escuras se formavam, mas nada podia ofuscar o brilho da conexão que se iniciava entre eles. "Tem algo que você não me contou, não é?" João interrompeu o caminho, olhando fixamente nos olhos dela. O jeito dele fez o coração de Maria acelerar, mas a resposta ainda estava trancada dentro dela, como um segredo guardado por muito tempo. Ao mesmo tempo que se sentia compelida a compartilhar, um receio se formava. A verdade poderia mudar tudo: a relação que começava a brotar entre eles, o futuro de sua família, até mesmo a própria essência da fazenda. "João", Maria começou, mas a tempestade foi mais rápida. O vento crescente trouxe a chuva, injetando um senso de urgência no ar. As primeiras gotas começaram a cair, e o céu roncou, como se estivesse em fúria. A chuva começou a despencar, e com ela, um novo dilema se desdobrava. O que ela diria? O que gostaria de aceitar? O que a tempestade poderia revelar? Nesse instante, enquanto se apressavam para se refugiar, Maria sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Mas e se a tempestade trouxesse mais do que apenas água? A chuva começou a cair em cascatas, como se as nuvens quisessem lavar a terra e a alma de Maria ao mesmo tempo. Ela e João correram para o pequeno abrigo que ficava no meio da fazenda. Ao chegarem, ofegantes, Maria sentiu o coração disparar não apenas pelo esforço, mas pela tensão que se acumulava entre eles. O espaço era apertado e acolhedor. O cheiro da madeira molhada e da terra inundada preenchia o ar, enquanto o som das gotas batendo na cobertura criava uma sinfonia inconfundível. O abrigo os cercava como um ninho, e pela primeira vez Maria sentiu um calor estranho que não era só pela proximidade física. As gotas dançavam nas paredes de madeira enquanto eles se encaravam, um mundo inteiro dentro daquele pequeno espaço. "Você tem algo a me contar", João insistiu, a voz forçando um equilíbrio entre curiosidade e preocupação. Maria notou como seus olhos expressavam mais do que palavras poderiam dizer. Havia compreensão, mas também um pedido silencioso para que ela se abrisse. Ela olhou para o chão, lutando contra as lembranças que afloravam como flores silvestres. É complicado, João. Muito complicado. Eu não queria, não sei se estou pronta", murmurou, quase uma súplica. "Maria, estamos aqui juntos. Não precisa ter medo. Eu posso lidar com suas dores, se você deixar", afirmou João, e suas mãos se aproximaram, quase tocando a dela, como que para transmitir segurança. O coração da mulher estremeceu com a sinceridade nas palavras dele. Apesar do tumulto lá fora, uma calmaria a envolvia, mas a sombra do passado ainda era densa. A imagem de seu marido, a maneira como seu sorriso se apagou, como a vida a deixou, tudo isso voltava com força. "Eu perdi alguém importante, João", ela começou, a voz embargada.
Meu marido, eu ainda estou tentando entender como continuar sem ele. A fazenda, as crianças, tudo isso é difícil. E agora, aqui estou eu, racionalizando tudo isso enquanto dou a chance para alguém entrar na minha vida novamente. Ele ouviu, cada palavra ecoando como um lamento de um passado que tentava ser enterrado. Maria sentia que o peso do que mantinha escondido a sufocava, mas havia algo naquele momento que a fazia acreditar que João não apenas entenderia, mas aceitaria essa fragilidade. Eu entendo, e isso não muda como me sinto por você, Maria. A vida é cheia de complexidades, e não podemos simplesmente ignorar as dores. Se precisar de um tempo, um espaço, eu respeitarei. Só não quero que você se feche completamente para mim, João falou, a sinceridade deixando evidente em cada sílaba. As palavras dele soaram como um abrigo em meio a um furacão. Maria sentiu lágrimas escorrer, e por um momento queria se permitir aquele alívio. Sorriu entre as lágrimas, mesmo com a tempestade ainda rugindo do lado de fora. Seus olhos se encontraram novamente, e a sensação de conexão voltou, mais forte e mais intensa. E se eu quiser tentar? E se eu quiser que você faça parte dos nossos dias novamente? O desejo de Maria emergia do fundo do seu ser, como uma nova planta quebrando o solo frio. Então vamos juntos, Maria. Vamos enfrentar a tempestade e o que mais vier, um passo de cada vez, respondeu João, seu tom suave, mas firme. Era um convite para uma jornada que poderia mudar tudo, um caminho ainda desconhecido e, de certa forma, assustador. A chuva começou a ceder, e com ela, um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando o abrigo. Como que respondendo àquela troca de emoções, era como se a vida estivesse dando uma nova chance. Mas no fundo, Maria ainda se perguntava se realmente conseguiria abrir seu coração a outra pessoa. Com o peso da decisão se formando entre eles, o som da natureza retomava sua sinfonia, mas ainda havia expectativa no ar. O que aconteceria quando as primeiras nuvens de dúvidas começassem a se dissipar? Maria sentia que mais tempestades poderiam chegar, mas seria capaz de enfrentá-las com João ao seu lado? Para ela, aquela era apenas a primeira das muitas questões que ainda precisaria responder. E a chuva parecia ser só o começo de um grande delírio de emoções. A chuva finalmente começou a se acalmar, mas as gotas ainda caíam do telhado, criando pequenas poças no chão de madeira do abrigo. Maria e João ficaram em silêncio, permitiram que o momento se aprofundasse, enquanto as emoções que ambos sentiam flutuavam no ar, tão palpáveis quanto a umidade da atmosfera. Você se surpreendeu com a chuva, não é? João quebrou o silêncio, tentando aliviar a tensão. Eu sempre achei que a natureza tem seu modo de nos lembrar que é preciso nos abrigar quando as tempestades aparecem. Maria assentiu, um sorriso triste brotando em seu rosto. Eu nunca pensei que me sentiria especificamente tão exposta. Uma tempestade interna e outra externa, acontecendo ao mesmo tempo. É como se tudo estivesse gritando por atenção. João, percebendo a profundidade da conversa, se aproximou. Às vezes, precisamos nos permitir sentir essa vulnerabilidade. É normal ter medo, mas também é um sinal de que há espaço para novos começos. Enquanto falava, Maria notava como suas palavras rebatem dentro dela, ecoando novas possibilidades. Ela queria acreditar que essa era a verdade, que a vida poderia se renovar mesmo depois das mais duras adversidades. A pequena chama de esperança se acendia, mas a lembrança do passado a fazia hesitar. Você já se sentiu perdido, João? Perguntou Maria, a curiosidade superando o receio. Em algum momento da sua vida? Ele fez uma pausa, pensativo. Sim, muitas vezes. A vida nos dá desafios que não sabemos como enfrentar. Tive meus pais, por exemplo. Eles se foram e em um instante tudo mudou. Fiquei perdido por muito tempo. Só consegui encontrar meu caminho novamente quando percebi que o amor e a amizade são o que nos fortalecem. As palavras dele atingiram profundamente Maria. Ela sentiu que, assim como João havia encontrado apoio em outros, ela poderia começar a abrir seu coração para algo novo, mesmo que isso significasse sentir dor novamente. A ideia de lidar com os sentimentos a deixava inquieta, mas ao mesmo tempo a esperança parecia mais intensa que o medo.
Nós estamos aqui agora, isso já é um começo, murmurou João, a voz envolta em carinho. Eu quero acreditar nisso, Maria respondeu, suas mãos quase tocando a dele. E antes que soubesse, um lampejo de coragem tomou conta dela. Quando eu penso nos meus filhos, na casa vazia, na solidão que às vezes parece eterna, fico desesperada. É como se eu estivesse tentando encher um vidro quebrado de água, toda hora escorrendo entre os cacos. Mas você está aqui, e talvez, só talvez, eu possa encontrar uma forma de me reerguer. João segurou a mão dela, firmemente, como se pudesse consertar todos os cacos junto dela. Então vamos reconstruir. Esse processo pode ser difícil, mas não precisa ser solitário. A conexão entre eles estava se solidificando, como se cada palavra e cada toque fossem peças de um quebra-cabeça que, por fim, começavam a se encaixar. Um desejo profundo de seguir em frente os unia, mas Maria ainda se questionava. Será que conseguiria viver esse novo capítulo sem o fardo do passado? Nesse momento, um trovão distante ecoou no céu, fazendo Maria estremecer. — O que foi isso? Perguntou, a ansiedade estourando como uma bolha. João sorriu, tentando trazer leveza. A tempestade está se afastando, mas ainda pode haver raios. Vamos sair e ver como está lá fora. Podemos enfrentar isso juntos. Com o coração dividido entre a ansiedade e a expectativa do que viria a seguir, Maria se levantou, decidida. O abrigo era um lar seguro para as emoções, mas o mundo exterior começava a chamar. Enquanto saíam, Maria parou de repente, sentindo a tensão aumentar. E se encontrarmos algo lá fora que seja difícil de encarar? João a olhou nos olhos, firme. Então, enfrentaremos juntos, um passo de cada vez e cada um cuidará do outro. Com isso, Maria respirou fundo e abriu a porta. O ar fresco da tempestade se unia a um novo começo. Mas no fundo, uma pergunta ainda ecoava. Estariam prontos para lidar com o que poderia vir a seguir? A resposta podia estar lá fora, em um mundo ainda desconhecido. O vento fresco os envolveu assim que Maria e João cruzaram o limiar do abrigo. A luz do sol começava a surgir timidamente entre as nuvens escuras, criando um contraste bonito com as poças remanescentes na terra. Maria olhou em volta, sentindo a energia do lugar mudando. Olha como tudo parece diferente agora, disse ela, quase sem pensar. O mundo exterior, que antes parecia opressivo e ameaçador, agora carregava uma promessa, uma nova esperança grudada em cada gota que ainda pingava das folhas. João a observou, notando como seus olhos brilhavam, agora que a tempestade estava se dissipando. Sim, a natureza sempre tem uma maneira de nos surpreender, ele respondeu, com um sorriso fortalecido pela alegria que começava a brotar dentro dele também. Vamos explorar um pouco, pode ser o que precisamos. O caminho não era fácil, cada passo provocava uma série de emoções que vinham à tona. Maria sentiu o coração bater descompassado, um misto de ansiedade e empolgação. Eles caminhavam lado a lado, ouvindo o som suave do vento nas árvores e o canto dos pássaros que se atreviam a sair de seus esconderijos. — Você acha que... Como conseguirei me afastar do passado? Perguntou Maria, a insegurança retornando como uma sombra. Como posso deixar a dor para trás e abraçar essa nova fase? João refletiu por um instante, parando para olhar nos olhos dela. Todos temos cicatrizes, Maria. Elas fazem parte de nós. O importante não é esquecê-las, mas aprender a conviver com elas. A vida pode ser bonita mesmo com feridas. Essas palavras penetraram fundo no coração de Maria. Ela se lembrou de momentos felizes com os filhos, das risadas e das memórias. Um leve sorriso brotou em seus lábios, enquanto um raio de sol iluminava seu rosto. Talvez eu esteja mais pronta do que imaginava, disse, sentindo as correntes da dor começando a se soltar. De repente, uma árvore caída interrompeu seu caminho. Era um tronco robusto, coberto de musgo e chuva. Ela hesitou, olhando para aquele obstáculo. A imagem se refletiu como um símbolo do que enfrentara e ainda enfrentava. Dá para ver que enfrentamos dificuldades, mas se conseguirmos superar esse tronco, teremos espaço para continuar. O que acha? João sugeriu, estendendo a mão. Maria respirou fundo, aceitando a ajuda dele. Juntos, foram capazes de subir no tronco e atravessá-lo.
Ao chegar ao outro lado, Maria sentiu um alívio imenso. A sensação de conquista tomou conta dela. "Eu consegui!" exclamou, o peito estufado de orgulho. "Vejo você cada vez mais forte", João comentou, admirando-a. "É assim que construímos novos começos, um passo ou um tronco de cada vez." O caminho à frente era cercado por árvores e cantos de pássaros. E conforme caminhavam, a conversa fluía naturalmente, como se há muito estivessem conectados. Cada risada aliviava um pouco do peso que Maria até então carregava. Mas, de repente, um grito distante interrompeu o clima leve. Algo nas sombras do bosque chamou a atenção deles. Maria se virou rápida, um frio na barriga. O que foi isso? A insegurança se fazia presente novamente. João franziu a testa, olhando para a direção de onde o som vinha. "Não sei, mas talvez devamos averiguar." O instinto protetor dele reacendeu. Eles trocaram um olhar, a curiosidade misturada ao receio. Era uma nova fase que exigia coragem. Maria sentia seu coração pulsar mais forte. E se fosse algo perigoso? O que quer que fosse, estava à frente. E a decisão sobre como proceder agora pairava no ar. Maria respirou fundo, sentindo que estava prestes a descobrir não apenas o que estava escondido nas sombras, mas também algo dentro de si mesma. O que aguardava a poucos passos? Maria e João não hesitaram. Com o coração acelerado, seguiram na direção do grito. O ambiente começou a mudar. A alegria das risadas foi substituída por um silêncio tenso, como se a natureza também estivesse apreensiva. "Acho que deveria ter deixado isso para lá", disse Maria, sua voz mal passando os lábios. João manteve o olhar firme, incentivando-a a seguir em frente. Ele entendia que aqueles momentos de incerteza eram partes fundamentais da jornada de ambos. "Vamos juntos", ele sussurrou. "Sempre." Juntos. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, criando corredores sombrios. O canto dos pássaros havia cedido lugar a um silenciar inquietante. Cada passo ressoava mais alto que o anterior, e o som de seus pés na terra úmida quebrava a quietude como uma batida de tambor de expectativa. Subitamente, avistaram uma figura entre os arbustos. Maria congelou, e o olhar dela se encheu de pavor. Mas João a puxou levemente para mais perto dele. "Espere", ele disse, "vamos ver o que é." Mais próximo, a imagem começou a ganhar clareza. Era uma jovem, caída no chão, com o rosto pálido e os olhos fechados. Um susto tomou conta de Maria. O instinto maternal aflorou imediatamente. Ela se agachou ao lado da moça, tocando seu ombro delicadamente. "Ei, você está bem?" perguntou, sua voz tremendo. A jovem abriu os olhos devagar, parecendo confusa. "O que aconteceu?" ela murmurou, tentando se levantar. João, sempre em ação, verificou se havia ferimentos. "Você caiu?" questionou, sua voz agora suave. Maria percebeu que a jovem parecia perdida, como se estivesse fugindo de algo. "Você está sozinha?" perguntou, mas a moça hesitou antes de responder, olhando por cima do ombro, como se esperasse alguém. "Eu", disse a jovem, "fugi de casa." Maria sentiu um misto de empatia e preocupação. "Por que você fugiu? Está tudo bem com você?" As perguntas saíam antes mesmo de pensar. João lançou um olhar preocupado para Maria. Ele sentia que a situação estava se tornando mais complicada do que esperavam. Havia algo na expressão da jovem que o fazia duvidar. É complicado. Meu pai, ele não entende. Não posso mais ficar lá." A jovem explicou, a voz embargada por lágrimas reprimidas. Maria sentiu um misto de empatia e preocupação. "Por que você fugiu? Está tudo bem com você?" As perguntas saíam antes mesmo de pensar. João lançou um olhar preocupado para Maria. Ele sentia que a situação estava se tornando mais complicada do que esperavam. Havia algo na expressão da jovem que o fazia duvidar. É complicado. Meu pai, ele não entende. Não posso mais ficar lá." A jovem explicou, a voz embargada por lágrimas reprimidas. Maria sentiu uma onda de compreensão. Ela reconhecia a dor daquela moça, um eco do que ela própria havia passado.
Todos nós temos nossas batalhas, ela disse, tentando confortá-la. Você pode ficar aqui até se sentir melhor. Mas antes que a jovem pudesse responder, outro grito cortou o ar, desta vez bem mais próximo. O som agudo reverberou nos corações de todos ali, fazendo-os tremer. A luz escurecia ao redor e o vento parecia carregado de uma presença ameaçadora. Precisamos sair daqui, João alertou, olhando ao redor, a preocupação tomando conta de seu rosto. Maria estendeu a mão à jovem, que hesitou. Venha, não podemos ficar aqui. Enquanto as três almas se uniam, Maria sentiu um misto de medo e coragem. Era um momento decisivo. Poderiam se apoiar umas às outras ou desmoronar na tempestade que se aproximava. Como João e Maria, a jovem era uma viajante solitária em busca de abrigo. Porém, o que não sabiam era que o futuro que os aguardava poderia ser mais complexo do que um simples sussurro nas sombras. Seguiram adiante, porém a pergunta pairava no ar. Quem ou o que as perseguia? Ambas sentiam que tinham entrado em um jogo traiçoeiro, onde não podiam se dar ao luxo de falhar. O que mais a floresta escondia? O coração de Maria pulsava com uma força descompassada enquanto elas prosseguiam pelo campo sombrio. O grito ainda ecoava em sua mente, como uma sombra que não se afastava. Cada passo que davam parecia mais arriscado, e a inquietação se arrastava pelo ambiente, como um espírito preso. João, à frente, escaneava a trilha com olhar atento. A jovem acompanhava o passo, a expressão misturando confusão e um leve alívio por não estar mais sozinha. Olhando para Maria, ela disse: "Obrigada por me ajudar. Não sei o que faria sozinha aqui. Estamos juntas agora. Você é forte e vamos sair dessa." Maria respondeu, tentando inflar um pouco de coragem entre as lágrimas que ameaçavam brotar nos olhos da jovem. "Qual é o seu nome mesmo?" "Lara", ela respondeu, a voz agora um pouco mais firme. "Sinto como se uma tempestade estivesse prestes a chegar." As palavras de Lara levaram um arrepio pela espinha de João. Ele nunca havia ouvido uma frase que carregasse tanto peso. E enquanto as sombras dançavam ao redor, uma nuvem negra surgiu no céu, como se o mundo estivesse prestes a desabar. "Precisamos encontrar um abrigo, e rápido", disse João, tomando a dianteira com mais fervor. O caminho à frente se tornava cada vez mais confuso, os arbustos fechando-se como almas perdidas. Maria sentiu-se puxar para trás. Ao olhar para Lara, viu um instante de hesitação. "O que há de errado?" perguntou, com a voz suavizada pela preocupação. Eu não posso voltar", a jovem murmurou, sua expressão se contorcendo em dor. "Se meu pai me encontrar, não sei o que ele fará." João parou, segurando o pulso de Maria. "Esperem, o que exatamente seu pai faz? O que você tem medo?" "Ele tem segredos, sempre foi cruel quando algo não saía como ele queria. Eu não sou mais a menina que ele queria ter." Lara explodiu, os olhos cheios de raiva e medo. A revelação caía sobre eles como uma tempestade, e Maria compreendeu que Lara não era só uma jovem perdida, mas alguém que trazia um peso imenso em sua história. Ao perceber, a empatia começou a tomar conta de Maria. "Você não é definida por ele, você é quem decide seu caminho." Um novo grito cortou o ar novamente, mas não era o mesmo de antes. Era um chamado de dor e desespero. O som era tão intenso que os cabelos de Maria levantaram-se ao ouvir. Um calafrio percorreu seu corpo enquanto olhava para João, que também parecia atingido pela repentina tensão. Está vindo de lá!" exclamou João, apontando para uma clareira. Os três se moveram rápido, instintivamente buscando o lugar de onde o grito emanara, mas uma sensação de que algo os observava atormentava suas mentes. Quando chegaram à clareira, o cenário mudou. Ao invés de um abrigo, encontraram um pequeno grupo de pessoas amontoadas, todas com expressões de horror olhando para o chão. Curiosos e apavorados, se aproximaram. No centro da cena, um garoto estava caído e um homem de meia idade parecia fazer o possível para reanimá-lo. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. Maria queria gritar, mas as palavras não vinham. Em meio à confusão, o olhar de João encontrou o dela, cheio de perguntas não ditas. Maria percebeu que a floresta não escondia apenas segredos, mas também a dor de outras almas. E enquanto observavam aquela cena angustiante, Lara sussurrou ao ouvido de Maria, quase como se temesse ser ouvida:
Podemos salvar ele? A pergunta ecoou na cabeça de Maria. O que deveriam fazer? Seriam capazes de lidar com mais uma vida em perigo? O que mais estavam prestes a descobrir naquele lugar assombrado? A clareira era uma mistura de gritos contidos e sussurros angustiados. O garoto caído parecia tão pequeno no meio de tanta dor. Maria sentia o peso da situação como se fosse um ladrão que entrava em seu peito, levando a leveza de sua alma. Ela não sabia o que fazer, mas a pergunta de Lara reverberava em sua mente. Podiam mesmo salvar aquele menino? João rompeu o silêncio. Precisamos agir, alguém tem que ajudá-lo. Ele se aproximou do grupo, e Maria, em um ato impulsivo, o seguiu, seu coração batendo cada vez mais rápido. Lara hesitou, os olhos fixos na cena devastadora. E se ele não sobreviver? Perguntou, quase perdendo a fé. E se ele sobreviver? Maria rebateu, firmando a respiração. Ela não podia simplesmente ficar de lado, mesmo com o medo engolindo seu estômago. O homem que tentava reanimar o garoto tinha suor escorrendo pela testa e as mãos tremendo de desespero. Ele olhou para o grupo, a esperança nos olhos cada vez mais escassa. Alguém, por favor, ele precisa de ajuda, mais do que eu consigo dar. Um pouco de água, gritou uma mulher entre as multidões, e logo mãos foram levantadas, desejando trazer algo útil. Mas Maria sabia que isso não era o suficiente. Eles precisavam de apoio real. Mergulhando em sua coragem, Maria atendeu a um chamado interno e se adiantou. Eu posso ajudar. O que posso fazer? Sua voz ecoou, firme, apesar do turbilhão de emoções. Verifique se ele respira, o homem instruiu, e Maria se agachou. O garoto tinha um rosto familiar, um rosto de criança, mas agora pálido. Com um toque hesitante, ela colocou a mão sobre o peito dele. O coração pulsava fraco, quase inaudível. João se agachou ao lado dela e a encarou. Maria, você tem que fazer algo, você pode. Era um incentivo que ela precisava, e mesmo com as incertezas jorrando em sua mente, ela assentiu. Lara, você sabe alguma coisa sobre primeiros socorros? Maria virou-se, buscando a jovem, que ainda estava parada, os olhos avermelhados de emoções conflitantes. Eu sei, mas nunca fiz isso de verdade. Lara respondeu, sua voz trêmula, mas os olhos brilhavam com determinação. Então venha, Maria disse, tentando canalizar toda a sua força. Vamos fazer isso juntas. Você me ajuda a verificar o pulso? Enquanto as duas tentavam unir forças em meio ao caos, o homem continuava a se esforçar, mas o desespero começava a tomar conta da clareira. Maria respirou fundo e, juntos, elas executaram os passos que haviam aprendido. Lara se esforçou, a mão tremeu ao medir o pulso do garoto. De repente, um gemido escapou dos lábios do menino. Ele estava lutando, e isso fez o coração de Maria pular de esperança. Ele está vivo! Gritaram juntos, despertando a multidão ao redor. Mas antes que pudessem se deixar envolver pela euforia momentânea, uma sombra projetou-se na entrada da clareira. Uma figura alta e rígida apareceu, e um arrepio percorreu a espinha de todos os presentes. Era um homem aterrador, com um olhar furioso fixo em Lara. Então você está aqui! O que você fez, sua traidora? Ele berrou, e a desolação no rosto da jovem fez com que o coração de Maria se apertasse. O que aconteceria agora? A situação estava prestes a se complicar ainda mais. Maria sentiu que a batalha que começaram a travar naquela floresta não era sobre o garoto, mas sobre a luta de Lara para se libertar das correntes do passado. E, no meio daquela confusão, ela teve uma ideia que poderia mudar tudo. Mas seria ousada demais? O ambiente na clareira estava carregado de tensão, como um fio prestes a se romper. O homem furioso, pai de Lara, projetava uma sombra ameaçadora sobre o grupo, enquanto todos assistiam, os corações acelerados em um misto de medo e esperança. Maria sentia a adrenalina pulsar em suas veias, e naquele instante compreendeu que a hora de agir era agora. Espere! Gritou ela, interrompendo o homem com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Antes de tomar qualquer atitude, você precisa ouvir sua filha. Todos os olhos se viraram para Maria, admirados, mas também um tanto apreensivos.
O homem avaliou a cena, seu olhar penetrante focado em Lara, que estava paralisada, os olhos cheios de lágrimas. Ela fugiu de mim! Perdi o controle desta casa por causa dela! A voz dele ressoava, repleta de uma dor que Maria entendia, mas que não poderia justificar a crueldade. Não, você precisa entender. Lara só queria ser livre. Ninguém devia viver preso a um passado de dor. Maria falou firme, sentindo que a sua voz tinha um eco interior que precisava ser partilhado mais do que nunca. Lara, percebendo que Maria a defendia, finalmente se ergueu um pouco, a bravura florescendo dentro dela. Pai, eu não quero mais viver com medo, eu só quero ser eu mesma. Sua voz estava cheia de coragem e desespero. O pai pareceu hesitar. Havia uma fraqueza em seu olhar, algo que indicava que ele também era um prisioneiro de seus próprios medos e falhas. Você não entende, Lara. A vida é difícil. Eu tentei te proteger. Ele respondeu, mas suas palavras soavam mais como uma súplica do que uma condenação. Maria sabia que era um momento decisivo. Olhando até mesmo para o garoto caído, que lentamente começava a recuperar a consciência, ela teve uma ideia. E se você também precisasse de ajuda? E se você pudesse ser um pai diferente? Maria perguntou, sua voz ecoando na clareira como uma estratégia inesperada. Você pode escolher mudar. Instintivamente, todos na clareira começaram a perceber que a mudança poderia beneficiar a todos. O olhar do homem estava fixo em sua filha, e, por um instante, as humanidades e as dores que estavam enterradas sob suas camadas começaram a emergir. Eles estão precisando de ajuda. A murmuração se espalhou, e mesmo o menino moído no chão parecia ter acordado com a intensidade daquela conversa. Lara olhou para seu pai, a esperança se instalando no fundo de seus olhos. Eu só queria que você não me visse como um erro, mas como uma solução para ambos, gritou ela, sua voz ecoando com a força de 1000 tempestades. João ficou ao lado de Maria, segurando sua mão, a força e a tensão entre eles se fazendo sentir. O garoto recém-nascido estava acordando, e isso transformou a atmosfera da clareira. Toda a dor e irritação daquele momento eram agora parte de um ciclo que poderia ser interrompido. O pai de Lara afetou um leve tremor. O que eu deveria fazer então? Naquele instante, as vozes de desespero se transformaram em um hino de reconciliação. Escute sua filha, mude a sua história, afirmou Maria, olhando nos olhos dele com uma intensidade que transpassava a confrontação. Ele pareceu desconcertado, mas algo em seu coração parecia intuir que ele precisava repensar sua abordagem. Eu não posso, não consigo. As palavras escaparam sem força, mordendo o lamento da sua alma. Pode sim, o que há de mais difícil é começar. Mas se você se permitir, Maria respondeu, sua voz implorando por uma mudança genuína. A jovem se aproximou do pai mais adiante, e aos poucos começou a sentir que você eram elementos liberadores em seus corações. Nós podemos fazer isso juntos, podemos ser melhores. Sua mão encontrou a do pai, e aquela união trouxe um sentimento de alívio que ressoava na clareira. Os observadores respiraram em uníssono, as emoções parecendo se esvair, como o vendaval que se dissolveria em ventos gentis e brisas frescas. Finalmente, aquele lugar estava se transformando. O entrelaçar de mãos entre pai e filha simbolizava que novos começos se construíam sobre as velhas falhas. Um abraço demorado se seguiu. O peso que antes estava sobre eles suavizou como a luz do sol que finalmente atravessou as nuvens. Maria sentia que sua própria jornada estava de alguma forma sendo liberada também. Conforme as lágrimas de alívio e felicidade escorriam pelo rosto de cada um canto de pássaros afastou qualquer sombra que restava no céu. E assim, além de um resgate, recebeu um convite à renovação. Naquele exato momento, Maria teve certeza de que a tempestade não havia sido o fim, mas sim um novo começo. Quando cada sorriso despontava, Maria percebeu que havia encontrado uma nova família em todos eles, ou talvez a família que sempre ambicionou.
A vida ainda era uma jornada cheia de aprendizagens, mas, com coragem e amor, os desafios seriam apenas oportunidades. Vamos juntos enfrentar qualquer tempestade que vier, exclamou João, com um brilho nos olhos. E naquele instante, Maria riu, uma risada que ecoou com a certeza de que, apesar das tempestades e nuvens escuras, sempre haveria espaço para um novo amanhecer. E nesse novo amanhecer, um convite à ação se tornava claro. Se você se emocionou com essa história e deseja mais encontros transformadores como este, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais, pois elas estão cheias de vida e renovação. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias lindas à tona. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você sentiu. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essas emoções junto com a gente. Apoie o canal e faça parte dessa jornada, onde cada interação conta. Vamos juntos desbravar novos horizontes e continuar a construir histórias que tocam o coração.